Boa noite, queridos e queridos. Descansando em Deus. Essa é a nossa live nessa noite, esse é o tema da nossa live nessa noite, e é sobre este tema que nós vamos falar com cada um de vocês e vamos aprender juntos o que é e como devemos descansar em Deus. Quero mandar um abraço para todos que já estão nos acompanhando aí nessa live. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é importante nós aprendermos a descansar em Deus. Descansar. Todos nós já estamos tão cansados de tudo isso que nós estamos passando, essa pandemia toda. Nós estamos cansados já de ligar a televisão e ver tantas notícias ruins, de pessoas morrendo. Estamos cansados já de ouvir tantas pessoas falando da economia que está fracassando, de tantas lojas do comércio fechando, tantas pessoas perdendo seus empregos, tantas pessoas perdendo a sua vida. Nós estamos cansados de tudo isso. E às vezes nós não conseguimos parar para descansar. Nós não conseguimos descansar a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Nós vivemos dias atormentados. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, descansando em Deus. Quero mandar um abraço para Valéria, Paz, Valéria, Nelma, Muriele, as outras pessoas que já estão nos acompanhando aí, minha querida irmã Norma acabou de entrar aí com a gente também. Deus abençoe a vida de vocês e nós vamos nessa noite conversar um pouco e aprender um pouco sobre descansar em Deus. Você é uma pessoa que consegue descansar fácil diante das situações difíceis que você passa na vida? Você é uma pessoa que consegue confiar que Deus está acima de todas as coisas e que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades serão solucionados de acordo com o querer dele? Ou você é uma pessoa que vive ansiosa, querendo tomar frente de tudo, querendo que o problema se resolva logo, não tendo às vezes muita paciência para esperar o tempo de Deus na nossa vida? Nós temos que aprender que para tudo na nossa vida há um tempo. Assim a palavra de Deus fala, que há tempo para tudo na terra debaixo dos céus. Já vou mandando um abraço aqui para o meu amigo Alexandre, para a Patrícia, Rafa já está aí com a gente, a Gabriela já entrou aí também, Juliana, Deus abençoe a vida de vocês, Janice, minha grande amiga, já está aí com a gente também, minha querida esposa, acabou de entrar aí também a Fernanda, mandar um abraço para vocês e vamos aprender nessa noite como descansar em Deus. É tão difícil isso, né? Às vezes é muito fácil a gente falar, olha, descanse em Deus. É muito fácil a gente falar para as pessoas, olha, descanse em Deus, Deus está agindo na sua vida, esse problema vai passar, essa dificuldade vai passar. É muito fácil nós falarmos para as pessoas, mas quando é a nossa vez de ter que receber essa palavra e ter que viver isso? Quando chega a minha, a sua vez de ter que viver o descansar em Deus, de falar, poxa, eu já falei com tantas pessoas que é necessário ela descansar e confiar em Deus. Quando chega a nossa vez, parece que a dificuldade é maior, não é verdade? Parece que é mais fácil nós resolvermos os problemas das pessoas do que nós resolvermos os nossos próprios problemas. Parece que é mais fácil nós falarmos do que vivermos. Mas o mundo cristão, a realidade cristã, ela não pode ser uma realidade somente de palavras. Ela tem que ser uma realidade de vida, de prática do dia a dia. Assim Jesus fazia, assim Jesus nos ensinou e assim nós temos que viver a nossa vida. Não no mundo da linguagem, mas no mundo da prática. Porque se nós vivemos apenas no mundo da linguagem, quando chegar a nossa vez de vivenciarmos aquilo que nós estamos passando para as pessoas, talvez a gente se frustre, porque não vai estar conseguindo realizar aquilo que nós falamos para as pessoas realizarem. Então é importante nós praticarmos na nossa vida tudo aquilo que nós falamos. Nós não podemos viver da boca para fora. Maurília, Deus abençoe sua vida. Lucas, meu grande amigo, paz do Senhor, meu querido. João Pedro, meu filho amado, já está aí com a gente também participando. Valdeni já entrou aí também, está com a gente. Vamos ficando com a gente aí até no final dessa live para a gente aprender. E o texto que nós vamos falar nessa noite se encontra no Salmo de número 91.
Se você tiver a tua Bíblia, pega aí para você acompanhar com a gente. Nós vamos ler todos os versículos desse salmo e vamos trazer algumas explicações, vamos procurar entender o que realmente esse salmo diz para as nossas vidas. Salmo de número 91, são apenas 16 versículos, nós vamos ler todos eles e depois vamos trazer alguns esclarecimentos com relação a esse salmo tão conhecido, né? Talvez o Salmo 91 seja o segundo salmo mais conhecido da Bíblia, porque com toda certeza o mais conhecido é o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E talvez seja esse salmo mais recitado hoje nos nossos dias, o Salmo 23. Mas o Salmo 91 não fica atrás, porque o Salmo 91 é tido por muitas pessoas como um amuleto de sorte. E nós vamos falar sobre isso nessa live. Talvez você tenha aí uma Bíblia na sua casa e muito provavelmente ela esteja aberta no Salmo número 91, né? Quantos lugares que nós entramos ou quantas casas que nós visitamos, eu e você, e encontramos uma Bíblia aberta no Salmo 91 com a paginazinha até amarelada, né? Você vai folhear aquela Bíblia, as outras páginas estão branquinhas, mas aquela está tão amarelada porque muitas pessoas têm no Salmo 91 como um amuleto de sorte. E nós vamos aprender hoje e ver que não é realmente dessa forma. Nós não podemos ter isso como um amuleto na nossa vida se nós não vivermos aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a vida das pessoas que já estão aí com a gente. A Dona Maria, minha sogra, já está, a Rosário já está aí com a gente também. As pessoas vão entrando. Se você quiser convidar alguém para participar dessa live com a gente, convide as pessoas, chame aí para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Dona Margarete, Deus abençoe a senhora, saudade de vocês. A gente já está para mais de 3 meses sem os nossos cultos presenciais, e quando eu vou vendo as pessoas entrando aqui na live, vai batendo uma saudade muito grande de cada irmão, cada irmã da nossa igreja e pessoas conhecidas nossas que participam na nossa live também. Tá? Ana Clara, Deus abençoe a sua vida, está entrando aí com a gente. Vamos lá então, no Salmo de número 91. Se você tiver com a tua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo. Se você não tiver aí, não tem problema, eu vou estar lendo para que a gente possa entender melhor esse Salmo 91. E no final dessa live, nós vamos estar orando para que o Senhor possa trazer paz à nossa casa, para que nós possamos aprender cada dia mais a descansar no Senhor. E se você está com o seu coração ansioso, se você está com o seu coração talvez nessa noite um pouco desesperado, descanse em Deus. Deus, ele tem preparado o melhor para as nossas vidas. Ainda que os nossos olhos naturais não estejam enxergando esse melhor hoje, Deus, ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Afinal de contas, ele é um Deus que cuida das nossas vidas como um pai, como uma mãe cuida dos seus filhos. Mandar um abraço aqui para o Gabriel, também meu filho entrou aí com a gente, participando aí com a gente. Tá bom? Salmo de número 91 diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que palavra poderosa de Deus para as nossas vidas, principalmente
nesses dias que nós estamos vivendo, dias tão temerosos, né? Todos nós passamos por esses dias temerosos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não esteja um pouco temerosa, quer seja com respeito a essa doença, quer seja com medo de ficar desempregado, com medo de repente perder o seu negócio, com medo de repente não ter condições de pagar suas dívidas. Todos nós passamos por esses momentos de temor, e eu tenho falado sempre aqui nas nossas lives, isso é normal porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Quero mandar um abraço para a Alice, a Valéria, tá aí com a gente, né? São duas Valéria, a Valéria Vitória, que é lá, as duas são da nossa igreja, e a Valéria Ragaz também, mãe aí do Kaique. Deus abençoe a vida de vocês. Então, queridos, essa palavra ela vem bem de encontro, esse salmo ele vem bem de encontro às necessidades que nós estamos passando hoje, no dia de hoje. Nós precisamos entender que os salmos, eles são cânticos, né? Eles são poesias que eram cantadas pelo povo judeu, mas os salmos também, em sua grande maioria, são palavras proféticas que Deus deixou escrita para que se cumprisse na vida daqueles que creem que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mandar um abraço aqui para o Leandro, meu grande amigo Leandro, Deus abençoe sua vida. E aí, queridos, uma maneira que, naquela época em que foram escritos salmos, as pessoas tinham de gravar as profecias que eram ministradas eram através de cântico. Afinal de contas, naquela época, muitas pessoas não sabiam ler e escrever. Isso era uma capacidade de poucas pessoas, né? Ainda hoje, no nosso Brasil, nós encontramos pessoas que não sabem ler e escrever em pleno século XXI. Quanto mais nós estamos falando aqui de uma data de mais de 3.000 anos atrás. Então, imagine só, queridos, como que Deus colocaria no coração daquelas pessoas uma palavra dele, se aquelas pessoas não sabiam ler e não sabiam escrever. E nada melhor do que a música para que se gravar na mente da pessoa aquilo que se deseja passar, né? Quando nós tocamos a alma da pessoa, quando nós tocamos o sentimento da pessoa, aquilo fica melhor gravado. Então a música ela tem esse poder, o poder de tocar a alma da pessoa. Quantas vezes nós não acordamos com uma música na cabeça e aquela música fica o dia inteiro na nossa cabeça, quer seja ela boa, quer seja ela má, né? Os compositores e os músicos aí, tá aqui o Leandro que é músico, pode confirmar muito bem isso, tem aquelas músicas que eles chamam de música chiclete, que é aquela música que grava na cabeça da pessoa e a pessoa fica com aquilo o tempo todo. Por quê? Porque você vai no comércio, aquilo está tocando, é carro de som passando, os carros passando com aquilo tocando, você vai no outro lugar, tem aquela mesma música tocando e aquilo acaba ficando gravado na nossa mente. Então, queridos, Deus, que é conhecedor de todas as coisas, ele sabia muito bem que uma forma dele colocar a palavra dele no coração e na mente das pessoas eram através de cânticos, através de poesia. E os salmos falam muito bem disso. Então os salmos eles não eram somente cânticos, mas eles eram também palavras proféticas, como esse Salmo 91 é uma palavra profética. Não apenas o Salmo 91, mas não todos, né? Mas grandes salmos eles eram palavras proféticas. Esse 91, muito em particular, ele vai estar falando do Messias, ele vai estar falando de Jesus. Você vai ver que muitas palavras que estão aqui se cumpriram na vida de Jesus. Inclusive Satanás, quando estava tentando a Jesus lá no deserto, depois de Jesus ter passado 40 dias jejuando no deserto, né? Disse o texto que Satanás o leva para o alto do pináculo lá do templo e fala que manda Jesus se atirar dali para baixo, e aí ele recita justamente o versículo 11 desse salmo. Lembra quando você está lendo lá em Mateus capítulo 4 sobre a tentação de Jesus? Vai falar, Satanás falando para Jesus, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todo o seu caminho. Ou seja, Satanás estava pegando aquele Salmo 91, deturpando, nós vamos falar sobre isso já, daqui a pouquinho, e estava tentando fazer com que Jesus obedecesse uma ordem dele e cometesse um suicídio. Porque o Salmo não está falando disso, mas ele sabia que esse Salmo 91 era uma palavra profética para se cumprir na vida do Messias. E Jesus foi e é o Messias, aquele que veio para salvar a nossa vida. A Adriana está aí com a gente, Leonardo também, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos acompanhando a nossa live aí. Mas, queridos, não significa que o Salmo 91 estava falando somente a respeito do Messias. Você vai ver que essa palavra se cumpriu na vida de Jesus.
O Salmo 91 se cumpriu na vida de Jesus, mas é uma palavra que pode se cumprir na minha e na sua vida também, a partir do momento que nós decidimos seguir e caminhar a nossa vida com Jesus. Vamos tentar destrinchar esse salmo, vamos esmiuçar mais esse salmo, e para isso a gente vai seguindo versículo por versículo, às vezes pulando um, falando 2 ou 3, para a gente poder compreender. Volto a repetir, muitas casas têm deixado esse salmo como um talismã, como um amuleto da sorte aberto, achando que simplesmente por estar aberta a Bíblia, nesse salmo, nenhum mal vai chegar na casa daquela pessoa, nada vai acontecer àquela pessoa. E eu digo o seguinte, queridos, a Bíblia, se nós não crermos e não praticarmos o que está nela, e não vivermos o que está nela, ela não passa de um livro como outro qualquer. Isso não é uma heresia de um pastor falando para você. É algo que nós temos que viver. Se nós não acreditarmos, e além de acreditarmos, nós não praticarmos o que está aqui nela, isso não vai passar. Essa Bíblia não vai passar simplesmente de um livro como outro livro qualquer. Então nós temos que praticar aquilo que está escrito. Por isso que eu digo que o Salmo 91, ele não é um talismã da sorte. A Bíblia, ela não é um talismã da sorte, ela é para ser vivida na nossa vida. E aí vamos começar lá no Salmo 91 para a gente entender um pouco desses versículos. E o salmista ele começa dizendo, e eu já quero dizer que o Salmo 91 ele não tem um autor definido. Tá? Alguns atribuem a Davi, que foi aquele que escreveu a maioria dos salmos, outros vão atribuir a Moisés, né? Mas o Salmo 91, a grande verdade é que ele não tem um autor definido. Tá? E aí ele começa dizendo o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Há uma diferença entre nós habitarmos, eu tenho falado sempre na igreja, e nós visitarmos. Habitação é local de morada. Muitas vezes nós fazemos de Deus o nosso local de visita e não a nossa habitação. Como que nós fazemos de Deus o nosso local de visita? Quando nós só procuramos Ele quando nós temos um problema. Quando nós só vamos até Ele quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos medo de alguma coisa, quando nós estamos passando por uma necessidade. Aí nós corremos até Deus, né? Nós fazemos as nossas orações, as nossas rezas, nós prometemos 1001 coisas para Deus e falamos que nós não vamos fazer mais isso, nós não vamos fazer mais aquilo. Se estamos afastados da igreja, falamos que muitas vezes vamos voltar para Deus. Isso é fazer uma visitação ao esconderijo do Altíssimo. Agora, a habitação é local de morada, é local que você está todos os dias. É local que você se encontra todos os dias. E aí onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo pode ser o seu quarto. O esconderijo do Altíssimo pode ser a sua sala. O esconderijo do Altíssimo pode ser o banheiro da sua casa, a sua cozinha. O esconderijo do Altíssimo nada mais é do que um local em que você separa para falar com o seu Deus. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Um local em que você para tudo que você está fazendo e fala, não, esse é o momento de estar falando com o meu Deus. O meu esconderijo do Altíssimo é aqui onde eu estou, no meu escritório, na minha casa. É aqui que eu oro, é aqui que eu falo com Deus, é aqui que eu choro, é aqui que eu reclamo, é aqui que eu coloco para Deus as minhas dificuldades, é aqui que eu me alegro com o Senhor, é aqui que eu tiro para estudar, para meditar sobre a palavra de Deus. Então, para mim, aqui onde estou fazendo essa live, que vocês sempre me acompanham, né? Outro dia me perguntaram, por que você faz sempre no mesmo local, não muda do local da casa? Porque aqui é o meu esconderijo do Altíssimo. Aqui eu me sinto bem. Aqui é o local que eu separo para estar buscando ao Senhor. Vamos mandar um abraço aí para a Faine, que já está aí com a gente. Carlos já entrou aí, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. A Joyce está aí com a gente também. Saudade de vocês. Joyce, Leandro. Deus abençoe a vida de vocês. Então, queridos, nós temos que aprender. Primeira coisa, que nós não podemos visitar o esconderijo do Altíssimo. Nós temos que fazer morada no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que fazer morada. E onde é o esconderijo do Altíssimo? Repito novamente, aquele lugar que você separa para estar buscando a Deus. Pode ser na sua igreja, pode ser até no seu local de trabalho, aonde nós separamos para estar falando com Deus, para estar buscando a Deus. Esse é o esconderijo do Altíssimo, é onde nós vamos até Ele. Mas isso tem que ser todos os dias. Nós temos que aprender a fazer morada no esconderijo do Altíssimo.
E não somente ficar buscando a Ele para atender às nossas necessidades quando nós temos elas. E depois que somos atendidos nas nossas necessidades e Deus ele acaba atendendo pela sua misericórdia, muitas vezes nós não entendemos isso, né? Mas Deus ele pela sua infinita bondade e misericórdia ele acaba atendendo as nossas necessidades, os nossos pedidos. E depois que nós temos os nossos pedidos, as nossas necessidades atendidas, nós muitas vezes abandonamos ao Senhor, esquecemos. E talvez esquecemos por uma semana, por um mês, ou talvez por um ano, ou talvez até por ter outro problema para que ele venha solucionar. Então não faça isso com Deus. Procure todos os dias habitar no esconderijo do Altíssimo, com um momento de reflexão na palavra de Deus, com um momento de oração. A oração é algo mais simples de se fazer. Oração é nós abrirmos a boca e deixarmos fluir para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Eu digo que Deus ele ouve a oração que sai de dentro do nosso coração e não a que sai da nossa boca. Porque às vezes as nossas palavras estão falando uma coisa, a nossa boca está falando uma coisa, mas o nosso coração está falando outra totalmente diferente. Então tem o seu momento no esconderijo do Altíssimo. Você vai ver como é bom para você. Você vai ver como isso vai te trazer paz. Como isso vai te ensinar a descansar. Mas, queridos, nós temos vivido uma vida muitas vezes tão corrida. E até mesmo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Aqueles que podem ficar em casa, aqueles que não estão tendo que trabalhar, não estão tendo que sair de casa para o trabalho principalmente, né? Às vezes nós ficamos com o nosso coração tão agitado que nós não conseguimos nem parar para ir no esconderijo do Altíssimo, não é verdade? Quantas vezes eu e você paramos para orar e às vezes nós nos ajoelhamos, ou nós nos sentamos, ou nós nos deitamos e a gente começa a falar com Deus. E de repente a gente já está pensando numa outra coisa e já está pensando às vezes a dona de casa no almoço que tem que fazer de amanhã, ou na janta que tem que preparar, ou na roupa que deixou batendo na máquina e já tem que pendurar, ou na outra que tem que passar, né? Ou então está pensando já no trabalho, que amanhã vai ter que chegar no trabalho, vai ter que fazer isso, aquilo, ou então está pensando naquele familiar que está doente, que não está se sentindo bem. A nossa mente ela fica tão ocupada que nós não conseguimos descansar para falar com Deus. E quando a gente vê, queridos, as nossas orações são todas emboladas. Nós começamos a falar uma coisa, começamos a falar com outra. O que eu ensino para a minha igreja, para as pessoas que estão próximas de mim aqui, no momento da oração, descanse a sua mente, descanse o seu coração. Procure ler um texto da palavra de Deus, pegue um salmo, leia primeiro, depois você comece a fazer a sua oração, para que você possa estar com a tua alma descansada, com o teu espírito descansado e com a tua mente focada em falar com o nosso Deus. E aí aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, somente esse que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode dizer ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Queridos, só confiem em Deus aqueles que conhecem Deus. Nós não confiamos em quem nós não conhecemos, não é verdade? Você não vai confiar numa pessoa que você não conhece ela profundamente. Você não vai confiar numa pessoa que conheceu ela hoje e amanhã você já confia a sua vida totalmente naquela pessoa. Quantas barbáries nós temos visto acontecer porque pessoas que se conhecem pela internet começam um relacionamento amoroso pela internet e confiam naquela pessoa somente de estar vendo ali pela internet enquanto se encontra. Quanta barbárie acontece, principalmente com as mulheres. Quantas mulheres têm sido abusadas, quantas mulheres têm sido mortas, porque confiaram numa pessoa que não conheciam profundamente. Então fica aqui a minha palavra de cuidado com isso. E se nós não conhecermos a Deus profundamente, nós não vamos confiar nele. A nossa fé sempre vai ser vacilante. A nossa fé sempre vai fraquejar. Nós vamos estar mais com os nossos olhos voltados para os problemas do que para o Senhor. Nós vamos estar olhando mais para os nossos medos, para as nossas dificuldades, do que para Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. A grande verdade é que nós nunca conhecemos a Deus por completo, queridos. Nós só vamos conhecer a Deus por completo quando nós chegarmos no céu. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que procurar cada vez mais nos aprofundar no conhecimento de Deus. Como? Através da Bíblia, através de livros que nos ensinam isso. A teologia é excelente, eu sou apaixonado pela teologia. Eu não fiz teologia à toa, não sou um teólogo à toa, sou apaixonado pela teologia justamente por isso, porque ela nos leva a nos aprofundar
aumentar em conhecer a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecer ao nosso Deus, porque Ele é um Deus que nos surpreende a cada dia. E aí, querido, por quê? Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele nos livra do laço do passarinheiro, Ele e da peste perniciosa. Ele diz no versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é pavês e escudo. Né? O pavês é aquele escudo que cobria o corpo todo do soldado, né? E o escudo era só aquele que segurava e cobria só parte do corpo. Às vezes a gente lê, o que é pavês? Não é o pavê de comer, não. Tá? O pavê nada mais era do que um escudo grande que cobria toda a parte do soldado quando ele saía para a guerra. Mas eu me lembro desse texto aqui, Jesus nas entrelinhas recitando esse texto, quando ele chega pela primeira vez em Jerusalém, né? Ele chega diante de Jerusalém e ele chora. É a segunda vez que ele chora. A primeira vez que ele chorou foi quando Lázaro morreu. E ele chega a ver toda aquela cena, né? Suas irmãs chorando, desesperado. E aí ele chora também pela morte, apesar dele saber que iria ressuscitar, ele chora pela morte do seu amigo querido, que era Lázaro. E a segunda vez é quando ele chega em Jerusalém, quando ele está entrando em Jerusalém para ser aclamado rei ali pelos seus discípulos, né? Na verdade, eles queriam aclamar um tipo de rei e ele veio para ser o outro tipo de rei, nós já falamos sobre isso aqui. E aí ele para diante de Jerusalém e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz com seus pintinhos, né? Colocar debaixo das minhas asas e te proteger. É isso que o Senhor ele faz com as nossas vidas. Quantas vezes, queridos, eu acredito que o Senhor possa estar olhando para nós e talvez chorando por dentro, dizendo: olha, quantas vezes eu quis te proteger, quantas vezes eu quis te cobrir com as minhas asas, mas você não confiou em mim, você não buscou estar na presença do Altíssimo, você não buscou o esconderijo do Altíssimo, queridos, nos momentos de angústias, nos momentos nossos. Não vou dizer só nos momentos da angústia, quero me corrigir aqui. Em todos os momentos da nossa vida nós temos que buscar o esconderijo do Altíssimo. Lembra Elias, quando ele sai lá do monte, depois de ter descido fogo sobre vários profetas de Baal, e Jezabel fala que vai matar. Para onde que Elias vai? Elias ele caminha por 40 dias para um penhasco, mas ele vai para o monte, ele vai para o esconderijo do Altíssimo, porque ele sabe que lá Deus iria falar com o coração, ao coração dele. Sabe, queridos, nós temos que aprender a buscar o esconderijo do Altíssimo, porque somente conhecendo ele, nós vamos saber que ele vai estar guardando a nossa vida. E aí no versículo 5 ele fala: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha a mortandade que nós estamos vivendo, queridos. Quantos casos nós já temos espalhados pelo mundo em virtude da Covid-19? Quantas pessoas estão assustadas com isso? Quantas pessoas, queridos, que têm passado por problemas psicológicos e problemas psicológicos sérios? Eu estava vendo esses dias uma entrevista de uma psicóloga e ela falando como aumentou os casos de depressão, os casos de crises de ansiedade, de crises de pânico, como aumentaram nesses dias. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para a situação, mas não conhecem o Deus que está querendo proteger a vida delas. E talvez o Senhor esteja olhando para esse mundo inteiro e dizendo da mesma forma que diz quando ele estava em Jerusalém: eu queria tanto pegar esse mundo e colocar debaixo das minhas asas e poder proteger esse mundo inteiro. Mas nós às vezes não estamos dando ouvido para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quantas pessoas quando chegam à noite começam a ficar angustiadas, começam a ficar desesperadas com a noite. Mas Deus ele quer tirar isso do nosso coração. Ele quer trazer paz ao nosso coração. Ele quer trazer tranquilidade ao nosso coração. Não se assuste, querido, de tudo isso que nós estamos passando. Creia que Deus é poderoso para nos guardar. Creia que Deus é poderoso para estar com a mão dele sobre as nossas vidas. Se vai chegando a noite, vai te dando essa angústia. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo aqui já passaram por isso. Eu já passei por isso. Às vezes quando ia chegando a noite, ia vindo uma angústia que a gente não sabia de onde. Passava o dia bem, mas quando começava aquela penumbra da noite, começava a anoitecer, começava a vir aquela angústia, aquela vontade de chorar aquilo. E aí o que nós devemos fazer? O meu conselho para você: procure meditar na palavra de Deus. Procure orar, procure falar com Deus. Deus, eu confio no Senhor. Deus, esse medo não vai tomar conta do meu coração. Eu confio que o Senhor pode trazer paz ao meu coração. E deixe a paz entrar no teu coração. Sabe por quê, queridos?
Jesus, ele só não faz algo na nossa vida quando nós não deixamos ele fazer. Volta a lembrar quando ele falou, quando ele estava chegando em Jerusalém, era a primeira vez que ele entrava em Jerusalém, ele diz quantas vezes, ele chora por aquela cidade. Quantas vezes eu quis te abraçar, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te proteger, Jerusalém. E você não quis. Quantas vezes Deus está querendo fazer o mesmo conosco e nós não estamos deixando Ele fazer o mesmo conosco, né? E aí o salmista vai continuar dizendo, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Às vezes, queridos, nós confundimos muito isso daqui. Nós confundimos muito. Nós achamos que por sermos cristãos, por sermos crentes, ou por pertencermos à religião tal, ou à denominação tal, nada pode acontecer com a nossa vida. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que o salmista está querendo dizer aqui é que nós confiamos em Deus. E ainda que caiam 1.000 ao nosso lado, ou 10.000 à nossa direita, a nossa fé em Deus não vai ser abalada. A nossa confiança em Deus não vai ser abalada. Não é porque as pessoas estão muitas vezes ao nosso redor morrendo. Não é porque as pessoas muitas vezes ao nosso redor estão ficando desempregadas. Não é porque a situação econômica ao nosso redor está acontecendo de uma maneira tão trágica que nós vamos nos abalar. A nossa fé não pode ser abalada por circunstâncias. Nós não podemos olhar as circunstâncias. Existia uma música antiga, né? Quando eu digo antiga, eu digo da minha época, de mais de 30 anos atrás, que dizia, não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o teu amor, o teu grande amor. Não me guio por vistas. Aí agora eu não me lembro mais se é alegre estou, feliz estou, o Leandro está participando aí, é da época dele também, né? A Fanny também deve ser da época dela, né? Falar que não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor, o seu grande amor. É isso que o salmista está dizendo aqui. Nós não podemos olhar para aquelas pessoas que estão caindo ao nosso lado, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. O Leandro está colocando, alegre estou, é isso mesmo, né? Eu confio em Deus. É isso que o salmista está dizendo. Nós não podemos ficar recitando isso, dizendo, olha, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Não. O que nós estamos dizendo, a minha fé não é abalada. A minha fé não vai ser atingida. Ainda que caiam 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, a minha fé não vai ser atingida. Aí, por quê? Aí ele mesmo vai responder lá no versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aí o 10 diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma se chegará, porque há um condicionante. Há um condicionante. Nenhum mal vai chegar na nossa vida, nenhum mal vai abalar a nossa fé, quando nós fizermos de Deus, do Altíssimo, a nossa morada. Vamos lembrar o que eu falei sobre morada? Morada é diferente de local de visitação. Local de visitação é um local que você vai de vez em quando. Local de morada é um local que você fixa a sua residência. Quando nós fixamos a nossa residência espiritual em Deus, Ele guarda a nossa vida. E Ele é fiel para guardar a nossa vida. Ele é fiel para proteger a nossa vida. Aí ele vai falar no 11, aquilo que eu disse, que Satanás falou para Jesus quando ele estava lá na tentação, no deserto. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Só que quando o diabo está falando isso para Jesus, ele deturpa isso. O que ele fala? Ele primeiro vira para Jesus e fala assim para Jesus, coloca Jesus no alto do templo, no pináculo. E fala assim, se atira daqui para baixo, porque está escrito na tua palavra. O que ele está falando? Você mesmo falou. O próprio Deus falou. E naquele instante, Jesus era o Deus encarnado aqui na terra. Falou que dará ordem aos seus anjos para te guardar, para te sustentar, né? E aí, o que Jesus responde sabiamente? Ele fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É algo que nós temos que aprender, a não deturpar a palavra de Deus. Eu não posso querer chegar no alto de um prédio e me atirar lá de cima e achar que não vai acontecer nada comigo, porque a palavra de Deus está falando que... Opa, foi aqui porque alguém estava me ligando aqui, desculpa, deu uma paralisada, voltamos. Ele vai dar ordem aos seus anjos para guardar a nossa vida. Então eu vou lá para cima do alto do prédio e vou me atirar. Então eu vou estar no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, todos os profissionais de saúde falando, olha, você tem que usar máscara, você tem que lavar bem as mãos, você tem que usar o álcool em gel, e eu vou esquecer tudo isso e
achar que, não, o Senhor vai estar me guardando e eu não vou precisar de nada disso. Jesus ele fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele responde muito sabiamente para Satanás. Ele está falando, olha Satanás, não é isso que Deus está falando. Ele não está falando que se eu me atirar daqui de baixo ele vai proteger a minha vida. Nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Sabe, queridos, e é algo que nós temos que aprender sempre na nossa vida. Não tentar ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Nós não tomamos o cuidado básico do básico. E depois queremos que o livramento de Deus venha sobre a nossa vida. Apesar de na Bíblia não ter aquele versículo que faça por onde que eu te ajudarei, né? Muita gente fala isso, a Bíblia está escrito na Bíblia que faça por onde que eu ajudarei. Não, não está escrito isso não. Mas nas entrelinhas nós encontramos muito disso. Nós encontramos muito disso que aquilo que é para o ser humano fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para que eu faça, Deus não vai fazer no meu lugar. Eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que me cuidar, se eu tenho que me proteger, eu vou me cuidar, eu vou me proteger. E o Senhor vai estar me protegendo além daquilo que eu já vou estar fazendo, queridos. Então, se cuide, se proteja, faça a tua parte, que o Senhor é contigo. Tá? E aí, ele vai. No versículo 14, vamos dar um salto aí. Vamos passar alguns versículos. Versículo 14, ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Lembra do que eu falei aqui antes sobre nós só confiamos em quem nós conhecemos? Lembra? Então o que Deus está falando aqui? Ele vai me botar a salvo, eu vou botar essa pessoa a salvo, porque Ele me conhece. Porque Ele conhece o meu nome. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Sabe, queridos? E quando o salmista está falando aqui no primeiro, que ele vai descansar à sombra do Onipotente. No Oriente Médio, a sombra ela tem um valor muito grande. Afinal de contas, nós estamos falando de um local que é muito quente. Então, os moradores do Oriente Médio, ele tem uma valorização muito grande com relação à sombra. Eles estão sempre buscando uma sombra para se esquivar do sol ardente que faz naquela região árida. E aí, meu querido, minha querida, se nós conhecermos a Deus, a sombra do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Por quê? Porque a mão dele vai estar sempre sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Eu digo que Deus ele não tira a mão de cima da nossa cabeça. Nós que muitas vezes saímos de debaixo da mão de Deus. Mas a mão de Deus continua no mesmo lugar, sempre para nos abençoar. Se você, por algum motivo, tenha saído de debaixo das mãos do Senhor, volte. Ela vai estar no mesmo lugar para te proteger, para te abençoar, para guardar a sua vida e para te fazer descansar em Deus. E nós só aprendemos a descansar em Deus quando nós começamos a conhecer cada vez mais. Aí o versículo 15 e 16, para nós terminarmos nessa noite, ele diz, Ele me invocará. Aqui já é uma profecia, por isso eu falei que os salmos também são proféticos, né? Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele. Aliás, eu li errado, né? Ele me invocará e eu lhe responderei, ponto e vírgula. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Olha que maravilha que glorificarei. Olha que maravilha que Jesus está falando para a gente. Que nos momentos da nossa angústia, nos momentos da nossa falta de paz, nos momentos da nossa vida, que nós não estamos descansando em Deus, se nós começarmos a invocar a Ele, se nós começarmos a buscar a Ele, se nós começarmos a buscar a presença dEle, Ele vai estar sempre presente na nossa vida. Vai estar livrando o nosso coração de toda angústia, vai estar livrando a nossa alma de todo medo, vai estar livrando a nossa mente de todo tormento, de tudo aquilo que nós mesmos às vezes criamos na nossa mente, de todo medo que nós mesmos criamos na nossa mente e de todo medo que não somente o mundo espiritual do mal traz sobre a nossa mente, mas às vezes até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. Afinal de contas, querido, onde quer que a gente ande hoje, não se fala outra coisa a não ser sobre essa pandemia. E aí nós começamos a ficar um pouco assustados com tudo isso. Se nós queremos descansar em Deus, nós temos que aprender a buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Somente assim Ele pode trazer descanso ao nosso coração. Aprenda a descansar no Senhor. É uma coisa que eu não posso fazer por você.
Quem dera se eu pudesse, queridos, arrancar do coração das pessoas que estão me assistindo aqui e que vão me assistir posteriormente, por ficar gravado esse vídeo no nosso canal no YouTube. Quem dera se eu pudesse arrancar do coração dessas pessoas a angústia. Quem dera se eu pudesse fazer isso, mas eu não posso. Mas você pode, sabe como? Buscando a Deus em oração, falando com Deus, deixando Ele agir no teu coração, deixando a paz dEle entrar no teu coração. Ele é capaz de fazer isso. Quero mandar um abraço aqui para o Léo, meu grande amigo Léo, dono da Planejar Construtora, grande amigo que a gente tem aí desde a infância, um grande profissional, um empresário da nossa cidade aqui de sucesso. Tenho muito orgulho de ser amigo seu, Léo. Deus abençoe sua vida, sua família. Sabe, queridos, Ele quer trazer essa paz ao nosso coração e quer nos ensinar cada dia mais a descansar nele. E às vezes situações que nós passamos na nossa vida, que são situações conflituosas, são situações que às vezes nos levam ao extremo dos nossos sentimentos, que nos levam ao extremo da nossa capacidade, tanto quer seja mental ou emocional, são feitas e são deixadas por Deus para que possamos descansar em Deus. Procure o esconderijo do Altíssimo nessa noite, ainda é tempo. Quem sabe não é um lugarzinho aí de você ir para o seu quarto e ficar ali sozinho, pegar uma Bíblia, ler de novo esse Salmo número 91, pedir a Deus que essas palavras do Salmo 91 se cumpra na sua vida, se cumpra na sua casa, se cumpra na sua família, para que nós possamos descansar nele e tenha certeza disso, que as palavras de Deus são verdadeiras e elas se cumprem na nossa vida. Confie nele, acredite nele, que a sua vida vai estar sendo guardada e protegida por aquele que é o Altíssimo. Não é à toa que esse salmo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que o salmista está dizendo? Não há nada maior do que o nosso Deus. Não há lugar melhor para você descansar a sua alma do que naquele que está acima de todas as coisas. Aquele que tem o universo na palma da sua mão, mas também habita dentro do seu coração através do Espírito Santo. Vamos orar então para que Deus possa trazer descanso à nossa vida, para que Deus possa trazer descanso à nossa mente, para que Deus possa trazer descanso à nossa alma. Talvez você esteja atribulado por algum motivo, talvez dentro da sua casa, nesses momentos, não estejam as coisas correndo muito bem. É o momento que nós pedimos para Deus trazer descanso à nossa alma. E você vai ver que essa noite vai ser bem melhor para você. Talvez você não tenha dormido a noite passada, mas você vai ver que essa noite você vai dormir bem, porque o Senhor vai estar trazendo descanso à sua alma. Quero mandar um abraço aqui também para a Carlinha, da Metodista Central aqui de Três Rios, acompanhando a nossa live. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Deixa o Espírito Santo agora falar ao teu coração, tranquiliza a tua alma, tranquiliza a tua mente, deixe com que o Espírito de Deus venha falar ao teu coração. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós nos achegamos diante da tua presença, Pai. Nós nessa hora te buscamos no esconderijo do Altíssimo, porque não há lugar melhor para nós estarmos e descansarmos a nossa alma em Ti. Pai, Tu conheces a nossa vida, conhece a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está participando dessa live aqui conosco, daquelas que estarão assistindo, Senhor, essa live. Deus, no nome de Jesus, entra no coração de cada uma delas. Senhor, começa a trazer paz, começa a tirar toda angústia, começa a tirar todo sentimento ruim. Deus, pessoas que estão com o terror noturno, quando nós lemos aqui nesse Salmo 91, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nessa hora comece a tirar desses corações, comece a arrancar desses corações todo esse terror noturno, toda essa angústia e comece a trazer paz. Eu ministro a Deus, através do nome de Jesus Cristo, a paz a esses corações, a paz a esses lares. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que possamos descansar no Senhor cada vez mais, que possamos cada dia mais querer conhecer ao Senhor do mais profundo do nosso coração, que possamos nos entregar sem reserva ao Senhor, e nós abrimos o nosso coração para o Senhor nessa noite. Pedimos que o Senhor venha habitar não somente no nosso coração, mas no nosso lar, na nossa família, sobre os nossos familiares. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo essa live agora, com a Tua paz, aquela paz que excede a todo entendimento, e que essa noite elas tenham uma noite de
descanso, uma noite de refrigério em nome de Jesus. Que não sejam atormentadas por sonhos ruins, que não sejam atormentadas por medos, por angústia. No nome de Jesus eu repreendo tudo isso na vida dessas pessoas que estão aqui me acompanhando nessa hora. Em o nome de Jesus. Que haja paz, que haja descanso na vida de cada pessoa e sobre o lar de cada pessoa que está aqui nos assistindo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero hoje deixar um abraço todo especial para Cassiane, para o Alcimar, que são os pais da nossa querida afilhadinha Sofia, que está fazendo 1 aninho de idade hoje. Deus abençoe a vida da Sofia. Nós somos muito felizes em poder ser, eu e a Fernanda somos padrinhos da Sofia. Deus abençoe a vida dela, né? E esteja sempre protegendo a vida dela. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Nós ainda não podemos retornar com nossos cultos presenciais. Assim que nós pudermos retornar, nós vamos estar aí colocando nas nossas redes sociais e avisando vocês. Um grande abraço para vocês aí, Fine, que está sempre com a gente, Carlinha, Nelma, Rosário, que está aí sempre com a gente participando nas nossas lives. Deus abençoe a vida de vocês, que cada dia mais nós possamos aprender a descansar no Senhor. E saiba que mesmo que caiam 1000 à nossa direita, ou caiam 1000 à nossa esquerda, ou 10.000 à nossa direita, a nossa fé em Deus não vai ser abalada, porque Ele é maior do que tudo isso. Deus abençoe a vida de vocês, fortaleça a vida de vocês e que dê uma noite de descanso, que te dê um bom resto de semana abençoado na presença do Senhor. E domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente para ministrar uma palavra de paz ao teu coração. Dinei, meu irmãozão, Deus abençoe a sua vida, muita saudade de vocês, da nossa igreja ali metodista no Triângulo, e creio que já já nós estaremos voltando para os nossos cultos presenciais. Enquanto nós não voltamos, nós continuamos aqui com as nossas lives, buscando o Senhor em oração, permanecendo firme, porque sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Onipotente. Deus abençoe sua vida, Valéria. Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão participando conosco nessa live e que estarão assistindo no nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal no YouTube, Igreja Metodista no Triângulo. Se você conhece alguém, mande para essa pessoa, mande um link para ela, fala, olha, se inscreve lá no nosso canal, na nossa igreja, as nossas lives estão ficando gravadas lá. Eu sei que da mesma forma que essa palavra abençoa o nosso coração, você pode enviar e para que a pessoa possa estar assistindo e sendo abençoada por essa palavra também que Deus tem colocado toda semana em nosso coração. No mais, Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa estar guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Patrícia, um grande abraço. Um abraço para o Valdeni, meu grande amigo. Deus nos abençoe. Uma boa semana na presença de Deus.